Na verdade, o cativeiro espiritual do apóstolo Paulo seria seria um bloqueio espiritual. Seria uma doença espiritual? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? Como Paulo César, que está dentro de um cativeiro espiritual, prisão espiritual. E para os médicos sabem, os psiquiatras, os psicólogos sabem quando é doença espiritual e deficiência. Eles sabem a diferença entre doença espiritual e deficiência intelectual. E se aproveitam e negam a aposentadoria para quem tem doença espiritual, afecção espiritual. Então, essa é a melhor saída. Para quem é jovem, aos 30, 35 anos, porque a era do emprego se foi, né? A era do emprego acabou. E agora, praticamente não existe mais aposentadoria. A melhor saída é estudar para valer, para ver se consegue uma colocação, um emprego como funcionário público estadual ou até federal. Agora tem que estudar para valer. E não existe aposentadoria para quem tem espinho na carne ou está dentro de uma prisão espiritual ou cativeiro espiritual. Né? Os psiquiatras e os psicólogos sabem disto. Então a melhor saída é estudar para valer. Aqui na cidade de Igaraçu, temos o exemplo do Wellington, que passou até fome quando era adolescente. O Wellington passou até fome quando era adolescente, mas agora já tem um certo nível de independência financeira. E independência financeira, muitas vezes, é o seguinte: muitas vezes alguém ganha 10 mil reais por mês e não tem independência financeira. Por quê? Porque está sempre endividado demais. Como aquela brasileira, famosa no Brasil como professora de pole dance, com a dívida de mais de 250 mil reais. Ela ganhava mais de 15 mil por mês e não tinha independência financeira porque estava sempre endividada. Quanto mais gasta, mais ganha. Muitos são incapazes de perceber que o dinheiro que estão ganhando hoje parecia um sonho ou uma fortuna ontem. Independência financeira. Robert Toro Kiyosaki e Sharon L. Lerter. Então, muita gente precisa saber disto. Aos 30 ou 35 anos de idade, ou até os 40 anos de idade, é possível sim estudar para valer, para ter um emprego, para ser um funcionário público estadual ou até mesmo federal. Agora, tem que estudar muito. Muitos se sentem inferiores ao verem o sucesso desses muitos artistas brasileiros, né? Diversos artistas brasileiros. Mas existe um famoso no Brasil, não sei se não vou dizer se é cantor ou cantora ou atriz global, mas ela tem um pacto e todo ano lança ao mar 4 automóveis 0 quilômetro em oferenda a Iemanjá para manter o seu sucesso. Muitos se sentem inferiores, mas esses artistas brasileiros, muitos deles ou quase todos eles, têm um pacto no candomblé, na umbanda, na quimbanda. Agora vamos ver para onde é que vai depois do óbito, depois da morte, né? E finalizo com o doutor Laí Ribeiro. Sucesso é trabalhar de dia e estudar de noite. E como disse o apóstolo Paulo também, trabalhe dia e noite para não ser um estorvo, um peso na vida de sua família, no dia a dia de sua família. Creio que muitos têm medo de ver os seus filhos, o seu filho ou a sua filha, se projetando intelectualmente. Não, porque meu filho, se ele prosperar muito, vai se mudar da cidade onde eu moro, vai morar em outro estado e eu vou ficar sozinho. O medo em excesso traz consigo a condenação, porque sentir medo é normal. Anormal é o medo em excesso. Sentir inveja é normal. Anormal é a inveja em excesso.
Sentir raiva é normal. Destrutivo é a raiva em excesso.